Você já ouviu alguém dizer: o mundo precisa de mais honestidade, ou os nossos governantes precisam de mais honestidade? Essa é uma frase verdadeira, mas não só eles precisam de honestidade. Todos nós precisamos, desde o troco da padaria até os nossos negócios milionários, caso você tenha. No programa de hoje, nós vamos falar sobre fé e honestidade e vamos descobrir na Bíblia o que Deus pensa sobre esse assunto. Então não sai daí, porque está apenas começando o Fé para Hoje. Eu quero te dar um presente antes da gente continuar o nosso programa de hoje. É o DVD O Sentido da Fé. Nesse DVD você vai encontrar 15 temas preparados especialmente para fundamentar a sua fé cristã. Se por acaso você não é um cristão, você também pode pedir esse DVD para você conhecer os fundamentos da fé cristã. Fica como conhecimento para você. E tem 3 formas de você pedir esse DVD, que é inteiramente grátis. Isso não tem pagamento de nada, nem de taxa de postagem, nem de nada. Você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui na tela. Você abre a câmera como se fosse tirar uma foto, aponta aqui, vai abrir um link na tela do seu celular, aí você clica nele, abre um formulário, você preenche e o DVD vai para a sua casa sem custo algum. Ou você entra no site biblia.com.br, clica na imagem do DVD lá no site, vai preencher aquele cadastro e então o DVD vai para a sua casa sem custos. Ou você pode ligar para a Escola Bíblica da Novo Tempo, 0 operadora 12 21 27 31 21. Você liga no horário comercial, tá? Conversa com a equipe da Escola Bíblica, vai fazer o seu cadastro também e o DVD vai para a sua casa de presente. Nós podemos enviar de graça porque nós temos os Anjos da Esperança que patrocinam a Novo Tempo. Então, pede seu DVD, é um presente. O salário do justo lhe traz vida, mas a renda do ímpio lhe traz castigo. Provérbios 10:16. Já faz alguns anos aqui no Brasil que a expressão Lava Jato deixou de nos ligar àquele local onde nós lavamos o nosso carro, não é? A gente sempre lembra daquela operação da Polícia Federal, Ministério Público, que acabou pegando várias pessoas aí em um esquema de corrupção. Sabe, eu considero essa uma das maiores decepções do Brasil nos últimos tempos. Saber que tanta gente que poderia estar trabalhando pelo bem das pessoas estava ganhando dinheiro de maneira ilícita. Sabe, ganhar dinheiro não é problema. Você pode trabalhar honestamente e ganhar o seu dinheiro. Mas quando o dinheiro é ganho de maneira desonesta, roubando os outros, aí sim há um problema direto com o cristianismo em relação à desonestidade. Salomão faz um contraste entre uma vida honesta e uma vida de pecados. Podemos estender esse conselho de pelo menos 2 formas. A primeira diz respeito ao ato de trabalhar honestamente, sem preguiça e com alegria, para ganhar o justo salário no final do mês. Esse é um princípio bíblico, inclusive. O apóstolo Paulo escreveu: "Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma." 2 Tessalonicenses 3:10. E acrescentou: "O trabalhador merece o seu salário." 1 Timóteo 5:18. O dinheiro ganho com honestidade é abençoado por Deus. É muito mais engrandecedor trabalhar honestamente e ganhar um pequeno salário do que ganhar muito dinheiro por meios imorais. Do ponto de vista espiritual, nós também precisamos viver uma vida justa. Mas aí a gente encontra um problema, né? Porque nenhum de nós é justo. Aliás, Romanos 6:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, como é que nós seremos justos? Nós seremos justos se formos justificados por Jesus. Esse processo de justificação acontece quando a gente abre o coração para Ele,
aceita Jesus como nosso Salvador, então nos tornamos justos. Quando a gente fala do ponto de vista financeiro, nós somos justos quando temos os nossos negócios todos dentro do campo da honestidade. E do ponto de vista espiritual, somos justos quando Deus nos justifica. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, mas a bênção coroa aquele que logo se dispõe a vendê-lo. Provérbios 11, 26. Não tem como a gente pensar em honestidade e não pensar nos nossos ganhos do dia a dia, não é? Eu queria destacar aqui algo que eu já falei inclusive com você em outros programas. Nós temos um programa só sobre fé e as riquezas, mas eu queria dar um toque aqui sobre a questão financeira. Quando nós queremos ganhar o nosso dinheiro, nós precisamos trabalhar. Não usar meios escusos, meios desonestos. Deus não tem nenhum problema com que nós trabalhemos e acumulemos riquezas, desde que seja feito honestamente. A gente precisa saber que Deus nos deu força de trabalho e essa força de trabalho deve ser usada para o nosso sustento. Deus não vai fazer por nós aquilo que nós devemos fazer. O primeiro grupo acumula dinheiro retendo a mercadoria intencionalmente para que ela fique mais cara e então eles ganhem mais. Algo semelhante acontece no tempo de Amós. Ele escreveu: "Ouçam, vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra, dizendo: quando acabará a lua nova para que vendamos o cereal? E quando terminará o sábado para que comercializemos o trigo, diminuindo a medida, aumentando o preço, enganando com balanças desonestas e comprando o pobre com prata e o necessitado por um par de sandálias, vendendo até palha como trigo. O Senhor jurou contra o orgulho de Jacó: jamais esquecerei coisa alguma do que eles fizeram." Amós 8, 4-7. A Bíblia tem várias pessoas que eram muito ricas. Você tem, por exemplo, José, governador do Egito, Abraão, que era um dono de grandes riquezas, Salomão, que era um rei, Davi, que era rei. Você tem muita gente rica na Bíblia e nenhuma delas foi condenada à perdição eterna por causa das suas riquezas. A grande questão é se o que você tem foi ganho de maneira honesta. Esse é o ponto crucial para o cristianismo. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mão empenhou-se por um estranho. Provérbios 6:1. Na década de 1990, tinha um personagem de desenhos animados muito conhecido. Talvez você já tenha ouvido falar ou até assistido. Era o Tio Patinhas. Ele era conhecido porque tinha uma piscina de moedas na casa dele, na qual ele se banhava todo dia. O Tio Patinhas era conhecido pela sua avareza. Sabe, a gente não precisa ser avarento com o nosso dinheiro, ou seja, mão fechada e não faz nada e a família passa fome enquanto a gente está tentando acumular dinheiro. Porém, o outro extremo também é muito perigoso. A gente precisa administrar bem o nosso dinheiro e isso é cristianismo. Isso tem a ver com honestidade, porque quando a gente tem finanças equilibradas, nós temos uma maior possibilidade de ter uma vida correta financeiramente falando. Não que pessoas que estejam em crise financeira tenham uma desculpa para serem desonestos, não é isso. Mas faz parte do princípio cristão ter uma vida financeira equilibrada. Então, é um conselho da Bíblia que você busque isso todos os dias. A Bíblia tem vários princípios que podem nos ajudar a ter uma excelente saúde financeira. A seguir, apresentarei 5 deles. 1. Planeje os seus gastos. Em Lucas 14:28 diz: "Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la?" Antes de sair gastando seu dinheiro aleatoriamente, planeje como gastará seus recursos. Isso fará seu dinheiro render mais. Invista seu dinheiro em coisas úteis. Essa é a segunda dica. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Isaías 55:2. Coloque seu dinheiro onde realmente vale a pena.
Evite investir recursos em coisas voláteis e em prazeres momentâneos. Nós encontramos muitos textos bíblicos com orientações claras a respeito das nossas finanças. Eu quero ler para você aqui um trecho de Paulo. Paulo estava escrevendo a Timóteo e ele escreve aqui na primeira carta, no capítulo 6, a partir do versículo 6, o seguinte: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada levaremos. Para um pouquinho aqui e olha o que Paulo falou. Ele está dizendo que ser contente com o que tem é melhor do que ter muitos lucros. Aliás, o maior lucro é ser contente. E ele continua: por isso, tendo o que comer e o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Você já parou para pensar nisso na sua vida? Você tem o que comer, o que vestir. Você está ainda insatisfeito porque não tem coisas e deixa de ser grato pelo que tem? Mas continua aqui, versículo 9. Os que querem ficar ricos caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. É claro, né? É muito claro o que ele diz aqui. O problema não é ter, o problema é amar o que tem. E isso independe da quantidade de dinheiro que você tem. Você pode ter bem pouquinho e amar aquele pouquinho, e você pode ter muito e não amar aquele muito. A minha pergunta para você é: você ama o seu dinheiro ou não ama? O ideal é não amar, tá bom? E tem mais um princípio que eu preciso te falar. Lá em Malaquias capítulo 3, você precisa separar a parte que é de Deus, o dízimo e a oferta. E esse é um símbolo do seu despreendimento em relação às finanças. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o homem que planeja maldades, o Senhor condena. Provérbios 12, 2. Você já ouviu falar da Lei de Gerson? Ela surgiu no Brasil em 1976, a partir de uma propaganda de cigarros. Gerson foi um dos principais jogadores da seleção brasileira de 1970 e ele falou uma frase naquela propaganda que deu origem a essa conhecida Lei de Gerson. O trecho que originou a expressão dizia: por que pagar mais caro se o Vila me dá tudo aquilo que eu quero de um bom cigarro? Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também. Leve Vila Rica. Nunca é demais lembrar que fumar é algo extremamente prejudicial à saúde e completamente desaprovado por Deus. Hoje em dia, a TV aberta nem veicula mais propagandas deste veneno vendido em pacotinhos e as empresas são obrigadas a colocar nas embalagens fotos de pessoas doentes em decorrência desse pecado. A marca de cigarros da propaganda não existe mais, mas a Lei de Gerson ganhou uma dimensão nacional. Poderíamos dizer que ela se tornou um traço da personalidade brasileira, caracterizada no conhecido jeitinho brasileiro, ou na famosa frase: o mundo é dos espertos. É bastante comum ouvirmos falar de pessoas furando fila, tentando subornar o guarda de trânsito, ficando com o troco que receberam a mais ou adulterando gasolina para lucrar. A falta de honestidade do brasileiro é até motivo de piadas fora do país, infelizmente. A situação está tão complicada que quando alguém acha uma carteira, por exemplo, na rua e devolve ao dono, essa pessoa é motivo de reportagens, aparece em programas de TV e as pessoas exaltam como se estivessem admiradas com o ato ou o fato de alguém ser honesto. Deveria ser algo bem natural, não é? Mas entre nós cristãos, a honestidade deveria ser uma coisa tão natural que a gente faz sem sentir que fez. Natural a ponto de você ser honesto sem pensar em ser honesto, só porque é. Porque o cristão faz assim, ele faz o que é certo porque é certo, não interessado em ganhar nada. Só porque Deus espera que nós façamos, aí a gente vai e faz. É assim que a gente deve viver.
Quem diz a verdade ajuda a cumprir a justiça, mas quem dá testemunho falso está a serviço da mentira. Provérbios 12, 17. Um irmão de um amigo meu foi visitar o Museu dos Valdenses na Suíça e ele passou por uma história que é bastante interessante. Ele chegou para comprar um souvenir no museu e não tinha ninguém para vender, só tinha ali os objetos e uma caixa cheia de dinheiro. Então ele esperou um pouco até que se aproximou um funcionário, um dos poucos funcionários daquele museu. E ele perguntou: essa caixa de dinheiro aí, os souvenirs, será que ninguém pega esse dinheiro? E aí o funcionário olhou para ele meio espantado e fez a seguinte pergunta: por que alguém faria isso? Eu sempre fico pensando nessa história, porque na cabeça daquele homem, ser honesto era uma coisa natural. Ser honesto era uma coisa esperada de todas as pessoas. Infelizmente, essa não é uma realidade em todos os lugares do mundo. Em muitos lugares, a desonestidade é que é a regra. Essa, infelizmente, não é uma característica muito conhecida em nossa sociedade. A mentira é vista como qualidade dos espertos. Se alguém mente e leva vantagem com a mentira, para alguns, essa pessoa é digna de admiração. Mas não é assim com Deus. Aqueles que estão com o Senhor trabalham com a verdade de forma bastante natural. Esse é o segredo para respirarmos a verdade. Está em Deus, viver com Deus e viver para Deus. Cristo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. E aqueles que o interiorizam terão naturalmente a verdade exalando por seus poros. Em nossa mente, a pergunta feita pelo europeu ao pastor deveria ser uma constante em relação à nossa própria relação com o mal e a mentira. Eu faria isso? A relação com Cristo é a única forma de vivermos dessa maneira. Por isso, achegue-se a Deus. Com Ele, a verdade será uma constante em sua vida, tão natural quanto respirar. O homem bom deixa herança para os filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Provérbios 13, 22. Você já ouviu falar de Leonardo da Vinci? Ele é um italiano que viveu ali no final do século XV, início do século XVI e que se destacou não só pelas suas pinturas, mas também na área das ciências. O chileno Leonardo Santalices Arrumada, professor de arquitetura, desenho, artes e filosofia da Universidade Católica de Quito, capital do Equador, fez um resumo das contribuições de Da Vinci. Leonardo da Vinci é a imagem clara do homem universal. Hoje vivemos a era da especialização. Já Da Vinci abre um espectro de possibilidades. Não está centrado em apenas ser pintor, ou anatomista, ou engenheiro. Sua busca era o aprofundamento do homem como um todo e como parte da natureza. Leonardo da Vinci morreu há vários séculos, mas o legado que ele deixou chegou até nós e não permite que a lembrança do gênio medieval se perca. Ninguém tem a obrigação de ser um gênio como Da Vinci, e nem de deixar um legado que atravesse os séculos, mas todos nós temos a oportunidade de deixar um legado para os nossos descendentes, e não estou falando exatamente de dinheiro. Muitos pais, quando morrem, deixam heranças para os seus filhos, né? Mas alguns ficam até entristecidos porque não construíram ao longo da vida uma herança que poderá ser deixada para os seus filhos. Deixa eu te falar uma coisa, a melhor e mais preciosa herança que você pode deixar para os seus filhos é uma vida moral bem sólida. Ensine para os seus filhos a honestidade. Mais do que isso, deixe com que eles vejam que você é uma pessoa honesta nos seus negócios, na sua palavra. Sabe, não tem nada mais precioso nesse mundo para um pai deixar para o seu filho do que um bom legado de bons ensinamentos. E isso se dá quando a gente ensina a Bíblia para as nossas crianças. Melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Provérbios 19:1.
Certa vez eu estava conversando com um amigo que é policial e ele me falava com tristeza que poucos é verdade, mas alguns colegas de trabalho dele eram desonestos e em vez de proteger a sociedade acabavam roubando a sociedade. Sabe, o que seria mais valioso? O dinheiro ou os valores morais? Veja, algumas pessoas diriam que é o dinheiro, mas as pessoas que seguem o que a Bíblia diz responderiam com certeza que o que há de mais valioso são os valores morais. Porque é através desses valores morais que nós seguimos uma vida correta, uma vida honesta, assim como Deus espera de nós. Para Deus, contudo, as coisas não mudaram. O que era certo continua sendo certo, e o que era errado continua sendo errado. Por isso, o sábio diz que é melhor ganhar pouco dinheiro, mas ser íntegro. Chamamos esses conceitos que não mudam de princípios divinos. Um princípio tem 3 características. Ele é atemporal, ou seja, vale em todo o tempo, passado, presente e futuro. Ele é universal, portanto, vale em qualquer lugar e cultura. E ele é eterno, assim como Deus. Deus tem seus princípios, por exemplo, para a orientação sexual humana. Homens devem se relacionar com mulheres e vice-versa. Foi assim que Deus criou. Ele tem seus princípios para a saúde dos homens, com uma alimentação o mais natural possível. O Senhor tem princípios estabelecidos para o relacionamento sexual dos cristãos. O sexo deve ser praticado apenas dentro do casamento. Enfim, existem conceitos eternos para muitas coisas na vida. A integridade, a honestidade é um valor tão precioso, tão valioso, que os especialistas em recrutamento dessas grandes empresas dizem que essa talvez seja a característica mais procurada pelos empresários para a contratação de um funcionário. Então, veja, a honestidade não é só um valor que tem vantagens espirituais, é um valor que também traz vantagens temporais. Você vai ser valorizado na sua empresa, na sua família, reconhecido no seu bairro, entre os seus amigos, por causa da sua integridade. Então, seja íntegro. Deus espera isso de você e as pessoas também. Quando decidimos fazer algo correto, temos que fazer esperando apenas a honra a Deus e não o elogio do nosso próximo. Embora algumas vezes recebamos elogios das pessoas que estão ao nosso redor porque tomamos boas decisões, essa não deve ser a nossa motivação. Devemos ser motivados unicamente pelo sentimento de honrar o nome de Deus através daquilo que nós fazemos. É por isso que devemos ser íntegros, devemos ser honestos, devemos ser morais, para que Deus seja honrado através de nós. Se esperarmos algum elogio, que esperemos um elogio que vem dos céus, do nosso Deus, que foi honrado por aquilo que decidimos fazer. Se as pessoas nos elogiarem, muito bem, mas se não recebermos nenhum elogio dos nossos semelhantes, não nos preocupemos com isso, porque acima de tudo, as nossas atitudes devem honrar o nome de Deus. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4:18. Quando você estudou geografia na escola, você aprendeu que a Terra faz 2 grandes movimentos. O primeiro deles é o movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Esse movimento dura cerca de 365 dias e é o responsável pelas estações do ano. O segundo é o movimento de rotação, que acontece no sentido anti-horário e dura 23 horas, 56 minutos, 4 segundos e 9 centésimos. É esse fenômeno responsável pelo nascer do Sol, fenômeno que eu aprecio muito, por sinal. É verdade que o Sol está parado e são os movimentos do planeta que nos dão a impressão de que ele nasce no horizonte. Porém, isso não tira a beleza de ver a luz do Sol invadindo e dissipando as trevas no início do dia.
O provérbio que nós acabamos de ler usa essa metáfora, a metáfora do sol, para representar a vida do cristão. Ele diz que o sol vai nascendo aos poucos, mas vai ganhando força, vai ganhando luminosidade, e assim deve ser também a vida do cristão. Ele vai nascendo, crescendo e ele vai se tornando cada vez mais maduro e, logicamente, cada vez mais honesto. Sim, a honestidade também é uma característica que pode ir se aprofundando na vida cristã. Pensando no tempo que você tem de cristianismo, como está o seu conhecimento bíblico? Você pode ser considerado mestre ou ainda está precisando de leite espiritual? Se eu perguntasse para você agora, por exemplo, sobre o estado do homem na morte, você saberia me mostrar na Bíblia? Bem, como é que a gente faz para que a honestidade faça parte da nossa vida de maneira natural? Tem várias dicas bíblicas, mas eu quero resumir todas elas em um só ponto com o versículo 11 do Salmo 119, que diz: escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando a Bíblia ela faz parte da nossa vida, quando a gente esconde a palavra de Deus no nosso coração, a gente consegue viver os princípios bíblicos de maneira mais natural. E aí a honestidade vai ser uma coisa que vai fluir da nossa vida. Bem, o meu voto para você é: viva em honestidade e dessa forma você glorificará o nome de Deus e representará bem a Deus diante da sociedade. Se você quiser, Deus pode fazer isso por você. Jesus falou as seguintes palavras: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que essa seja a nossa grande motivação, que a nossa vida glorifique o nome do nosso Deus e que as pessoas, ao olharem para nós, possam perceber que há um Deus nos céus que quer o bem delas e quer que elas vivam de maneira honesta e íntegra.